Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo da série Por que Fazemos o que Fazemos. No vídeo de hoje, a minha intenção é comentar a respeito de um comentário que nos foi enviado através de uma das mais assíduas leitoras do blog Olhar Reformado. A nossa irmã, também reformada, Hilda Santos, nos escreve um comentário no qual ela diz o que pensar daquelas pessoas que muitas vezes até se declaram reformadas, mas que parecem não acreditar na igreja e até lutarem contra aquilo que é a igreja estabelecida, a igreja formalizada. O que pensar dessa opinião dessas pessoas? Em primeiro lugar, eu já escrevi e já falei em várias ocasiões que é preciso diferenciar a luta que nós, como reformados, como cristãos, temos contra a heresia, contra os abusos eclesiásticos da própria igreja em si. Uma coisa é combatermos os erros, combatermos os abusos, outra coisa é desvalorizarmos e até depreciarmos a igreja, que é uma instituição, uma família fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, confundir essas duas coisas tem sido muito comum no Brasil, em blogs, em sites, em pregações, em opiniões, enfim. Eu acredito que nós precisamos diferenciar entre o que é combater o erro dentro da igreja e o que é combater a própria igreja em si. Essa é a minha primeira observação. Uma segunda observação que eu preciso fazer é que nós, a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, acreditamos na Igreja. O nosso credo principal, o credo dos apóstolos, por exemplo, lá quase no seu fim, ele vai dizer: creio na Santa Igreja Católica. Então, nós, anglicanos e todos os cristãos que acreditam no credo apostólico, nós acreditamos na igreja, no papel da igreja, na função da igreja, na importância da igreja. E eu gostaria, inclusive, de recomendar um artigo que eu escrevi, o link vai ser colocado aí no vídeo, que é justamente falando sobre isso. Eu acredito na igreja. Eu posso até combater alguns erros, mas eu acredito na igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Acredito não apenas porque o credo apostólico me diz isso, mas acredito porque o credo apostólico é fiel ao que diz a Escritura. E eu quero deixar para vocês aqui Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu já falei isso em outro vídeo e torno a repetir. Não existe cristão desigrejado. Se uma pessoa está sem igreja, se ela teimosamente fica sem igreja, sem pastor, sem congregação, essa pessoa provavelmente não é um cristão de verdade. Além dessas observações, pensemos no seguinte: foi Cristo mesmo quem fundou a sua igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Foi Cristo quem instituiu a hierarquia na igreja, colocando na igreja bispo, presbíteros e diáconos. Existe aí controvérsia a respeito de presbítero e bispo, mas não existe controvérsia a respeito de diácono. Então, a presença de diácono, a instituição do ministério da diaconia, já demonstra que há sim uma igreja que é
institucional, uma igreja que é um corpo, uma igreja que possui uma hierarquia, que possui funções. A igreja não é simplesmente uma pessoa que se declara cristã, ou talvez aí se reúna com 1, com 2, com 3 e com 4, e sem nenhuma estrutura, sem nenhum tipo de pastoreio, se declara igreja. Isso não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós podemos observar que a autoridade na igreja, a autoridade de liderança na igreja, os dons ministeriais, eles eram transmitidos pelos apóstolos através da imposição de mãos. Para nós anglicanos, para as igrejas mais históricas, a isso se dá o nome de sucessão apostólica. Mas mesmo aqueles cristãos que não defendem a sucessão apostólica, eles vão consagrar pastores, vão consagrar presbíteros, vão consagrar diáconos, e isso é feito, evidentemente, através da imposição de mãos. Isso nos fala de uma hierarquia, de uma organização na igreja. E quando surgiu, ainda lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro século da igreja, na época apostólica mesmo, controvérsias, problemas na igreja, nós vemos a igreja reunida em um concílio, lá em Atos capítulo 15, que foi o primeiro concílio da igreja, e ali a igreja estabeleceu um documento, estabeleceu regras, que orientou a unidade na diversidade que havia na igreja primitiva. Então são observações bíblicas que demonstram que sim, há valor na igreja, e não existe razão para que nós queiramos destruir a igreja porque ela está institucionalizada e outros blá 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 que muitas vezes a gente escuta. O que nós precisamos é que a igreja siga o princípio da reforma. Uma vez reformada, sempre se reformando, a fim de que estejamos sempre atentos a impedir que o erro, a heresia, os abusos penetrem na igreja. Mas a igreja em si é obra do Espírito Santo, é corpo do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.